Oi, gente, tudo bem com vocês? E bora terminar essa menina com perninhas aqui da minha apostila número 4, Meninas com Perninha, que foi as próprias clientes que deram o nome, né? Nessa bonequinha, gente, faltaram aí terminar, né? Ó, já tirei, coloquei todos os meus soldadinhos ali. Parece um monte de soldadinhos as tintas, né? E falta fazer aqui os fiozinhos do cabelinho, a estrelinha, a roupinha. A roupa, gente, eu vou pintar de branco, sombreá-la com amarelo, né? O amarelinho aqui, canário. Ou o ocre ouro. Cadê o ocre ouro? O ocre ouro, ó. Tá? Aí, no decorrer da pintura, a gente vai vendo o que eu vou fazer. Não vai ficar muito amarelo, né? A estrelinha também eu vou pintar de amarelinho. Então, eu já vou começar aqui, ó. A estrelinha, quando eu terminar, eu vou vir com essa cor aqui. Essa cor, ó. Com essa tinta glitter, ó. É glitter dimensional relevo da Acrylex, ó. Ela é brilhante. E é ela também que eu passo nas Mamães Noéis, né? Que eu gosto de pintar. Que eu gosto de... Eu tô meio atrapalhada, gente. Já fiz live hoje, né? Que eu gosto de pintar. Gosto de pintar também. Mas as Mamães Noéis que eu gosto de passar. É isso que eu quero dizer. Eu gosto de passar, né? Então aqui, gente, ó. Eu não coloco... como é que fala? Cola pano na tábua, tá? Não gosto mais de colocar. Então, eu venho aqui, ó. Vou pegar o amarelo canário. E vou passando aqui. Eu sempre dou uma seguradinha no pano assim, que a própria tinta, ela vai aderindo à tábua. Eu não gosto mais de passar cola pano, apesar dela segurar bonitinho, porque depois que você puxa o pano da tábua, vem a cola muitas vezes grudada no pano. Dependendo do trabalho, quando você demora muito, fica tudo atrás, sabe? E teve um pano que eu ensinei até como tirar, né? Essa cola pano de trás do pano, tem vídeo aqui no canal ensinando, tá? Então, se você passa por esse problema de grudar a cola atrás do pano, você assiste o vídeo aí no canal, tá? Tem vídeos aí lá, bem mais antiguinho aí que eu ensinei, tá bom? Aí agora, gente, eu vou pegar o siena, não é nem o ocre ouro, é o siena. Sabe o que eu tava ouvindo, gente, agora? Eu tava ouvindo a Carta da Saudade do Eli Correia. Ó, vou usar o siena natural. Vocês gostam também? Nossa, eu gosto muito dele Correia, gente. Ele tem canal no YouTube agora, né? Agora, já faz um tempinho. Aonde ele conta a Carta da Saudade. Eu não sei se ele tá em alguma rádio também. Não sei. Se tá na Rádio Capital, porque ele tava, né? E eu sempre gostei de rádio, gente. Radinho de pilha, né? Pra escutar esses locutores aí. Paulo Lopes, Eli Correia, Paulinho Boa Pessoa. Eu gostava muito do Paulo Barbosa, que é falecido já. Então, a minha mãe é da época... Eu tava até falando disso na live, né? A minha mãe era da época do Zebete, oi? Eu também, né? Pequenininha. Acordava 5 horas da manhã com a minha mãe. Ia na padaria buscar pão com ela. Ó, vou usar o branco agora. Aí, a minha mãe escutava lá o Zebete. Aí, meu pai era motorista de táxi. Logo ele saía para trabalhar, né, ir para São Paulo. Ele era motorista de táxi aqui em São Paulo. Lá em São Paulo, né, porque eu moro em São Bernardo. O centro de São Paulo é longinho daqui. E, ó, quando secar, aí eu coloco a tinta glitter. Agora eu vou usar o branco aqui, ó, no cabinho. E aí eu cresci ouvindo, a minha mãe ouvia Gil Gomes,
Gostava, eu tinha medo, gente, do Gil Gomes. Nossa, a minha mãe escutava aquelas histórias do Gil Gomes e eu andava... Eu enfiava a minha cabeça embaixo da blusa da minha mãe, atrás das costas dela, né? Aí a minha mãe ia lavar roupa, eu não sei aonde, eu ficava atrás da minha mãe, imagina, né, a cena. Aí a minha mãe ia andando pela casa e eu atrás, com a cabeça enfiada. Ai, esqueci de pegar o cinza, gente. Peraí que eu vou falando aqui e vou procurando o bendito cinza que eu esqueci. Eu esqueci. Aí a minha mãe andando... Minha mãe andando pela casa, eita, tá difícil achar aqui. Minha mãe andando pela casa, gente, eu ia com a cabeça dentro da blusa dela, pro lado de trás, sabe? Com medo, né, do Gil Gomes, as histórias do Gil Gomes. Aí minha mãe contava que meus irmãos também tinham medo, abria cada olho. Quando passava as histórias do Gil Gomes, gente, achei o cinza. E dava medo, né? Eram umas histórias assim de medo, nossa. De coisas reais mesmo, né? O pior que é casos assim que acontecia de violência, assim, sabe? A gente ficava morrendo de medo. E a minha mãe gostava de assistir, de ouvir, né? E eu aprendi, sabe? A gostar do rádio de pilha, né? Das pessoas de rádio. E o Eli Correia é um, que eu gosto muito do Eli Correia. Gosto mesmo das histórias dele. Eu sempre escuto. Fico aqui pintando e vou escutando a Carta da Saudade. Quem é aí que nunca escutou, hein? Quem não escutou, vai lá escutar. Tem um outro canal que eu gosto também, gente, que eu gosto muito mesmo, que é o canal dos Assombrados, da Ana. E a Ana, ela conta histórias de medo, sabe? Eu gosto também. Vou pintar de branco a roupinha dela, tá, gente? Ó, vestidinho de branco, aí eu venho fazendo sombreadinho de amarelo. E tem tantas histórias, gente, de quando eu era criança, nossa. Tem tantas histórias que eu contava, né? Aqui no canal, tô contando agora aí. Em alguns vídeos, vai falando aos pouquinhos, né? Pra vocês. Histórias infantil. Quem não tem história, né? Quem não tem nenhuma história pra contar? Aí eu tava escutando a história dele aí. Quer ver qual que é o nome da história? O desejo de ser rico o levou à loucura. É esse aqui, gente, ó. Esse aqui, ó. Canal dele Correia. O desejo de ser rico levou à loucura. Aí eu apertei o pause aqui pra mim poder tá gravando aqui pra vocês. Aí quando eu terminar o vídeo eu ouço, né? Tá vendo? Eu falo e mostro. Eu não tô mentindo, não. É legal, né? Eu gosto de ouvir história das pessoas. Ó, aqui caiu um pouquinho de tinta do cabelo na roupa dela. Já era pra ter gravado, viu, gente? Era pra ter gravado, mas na correria aqui não deu. Ó, se vocês quiserem vir para o Seja Membro do meu canal, o grupo é um grupo que tá ali bombando, tá? Um grupo bem legal mesmo. Só o grupo já vale os R$ 7,99, gente. Tão baratinho. R$ 7,99 você não compra nenhuma bala hoje em dia, né? Tá tão caro tudo, né? Então, R$ 7,99, mas é simbólico. Porque lá dentro do grupo, coloco bastante risco para as meninas pintarem. Eu já vou fazendo aqui com o amarelinho, o sombreado. Quase que eu pego o cinza
pra fazer... Uai, cadê onde eu pus? Até aqui. Quase que eu ponho cinza aqui no sombreado. Ó, vou vir aqui com amarelinho canário. Então, lá dentro do Seja Membro, nossa, é bem divertido, gostoso. A gente troca muitas ideias, né? Muito legal. E aí vem pro Seja Membro também, participar dos desafios. Gente, eu tô com um pouquinho de dor de garganta hoje. E se você quiser comprar minhas apostilas, meus paninhos de prato, é só me chamar no WhatsApp que vai estar aí na descrição do vídeo, tá, gente? É só me chamar lá. Tá vendo que bonitinho que fica com o branquinho? Também não precisa ser tudo assim, ai, só daquela cor amarelo, né? O corpo todo, o chapéu, a roupa. Vocês podem utilizar o branco também, ó. O branquinho também para fazer aí o sombreado, a pintura da bonequinha, né? Com o branquinho. E depois você utiliza a cor que você está pintando no chapéuzinho, no restante da bonequinha para fazer o sombreado, que fica muito bonito também, ó. Fiz live hoje já, não sei se esse vídeo vai entrar hoje ainda, dia 9 de maio. Ou se esse vídeo vai entrar amanhã. Vamos ver a hora que eu vou terminar, né? Vamos ver a hora que eu vou acabar o vídeo. Tirar o excesso da tinta. E dar uma esfumaçada assim, ó. Pra deixar bem suave mesmo, ó. Vendo? Agora aqui embaixo, aqui tem uma faixinha, né? Nessa faixinha da roupinha dela, porque assim, gente, aqui eu não precisaria nem pintar, poderia até deixar em branco, porque vai a saia dela aí de crochê. Mas eu gosto de pintar. Tem pessoas que não pintam, né? Mas eu gosto de pintar. Fica mais bonito, né? Pintadinho. Porque a saia de crochê, ela é transparente, né? Fica aqueles buracos. Não é que é transparente, fica aqueles buraquinhos do crochê. E aí, se você não pinta embaixo, fica tudo branco, né? O pano, aquela parte, ele fica estranho, né? Aí vem com siena. Pega aqui na pontinha do pincel e... Aí o pessoal tá podando aí as árvores que tem em volta do riozinho ali. E faz uma barulheira, né? Olha lá, a Mabel tá chorando, quer entrar aqui. Chamei ela, ela não veio. Aí eu começo a pintar, ela quer vir. Me espera um pouquinho agora. Aí venho com um pouco de branquinho pra fazer uma luz. Bem simples, gente. Minhas pinturas são bem simplesinhas, né? Olha lá, chegou. Abrir a porta pra ela, lá vem. Você senta aí, bonita. Vocês viram a baguncinha que ela faz? Senta bonitinha aí. Fica olhando pra porta pra poder sair, Mabel. Você acabou de entrar. Aí aqui, ó, eu vou passar o branquinho nessa parte todinha aqui, ó. E eu já volto. Pronto, gente. Agora aqui eu venho com um amarelinho canário, ó. Fazendo igual eu fiz na parte de cima, né? Colocando em volta assim, ó. A tinta, trabalhando essa tinta, né? E daqui, da cinturinha pra baixo, até perto do joelhinho dela, será saia de crochê.
Mas também, essa boneca com perninha, ela é legal, essas bonequinhas aqui da minha apostila, essas e as meninas bailarinas, porque você pode pintar essas bonecas, trabalhá-las, né, de 3 formas. Pintar ela todinha assim como eu estou fazendo e não colocar saia de crochê ou de saia de tecido, deixar só assim, para quem não gosta de crochê, para quem não quer nenhum tipo de roupinha na bonequinha, né? E você pode também trabalhar ela com tecido ou a sainha de crochê, né? Ou então você pode tirar essa parte da mãozinha aqui, ó, pra cima, né? Dessa cinturinha. Não chega a ser a cintura é aqui, né? Mas essa parte aqui, ó, você pode tirar daqui pra baixo e fazer saia de crochê grande. Nessa boneca e nas outras. Então, é bem legal, porque é uma apostila bem assim, que dá para trabalhar de 3 formas. São 10 riscos, gente, custa R$ 35. E ela tem o PDF colorido, com todas as bonequinhas pintadas, tá? Do meu jeitinho mais antigo de pintar. Aí é o meu jeitinho mais moderninho, vamos se dizer assim. É o meu jeitinho mais atualizado de pintar, né? As bonequinhas. Agora aqui eu vou fazer um marabalismo. Deixa eu só tentar puxar o pano um pouquinho mais pra cima. Ó. Por isso que eu não gosto de colocar a cola. Porque se eu precisar puxar o pano mais pra cima, eu puxo, tá vendo? Aí aqui tem um cabelinho aqui no pano. Deixa eu tentar tirar. Voou da Mabel. Então aqui, ó, nas perninhas dela agora, eu vou pintar com o salmãozinho, salmão bebê. Peraí, deixa eu pôr esse pote virado pra cima, porque senão faço uma pochoteira e vira tinta toda. Lá em cima, falta no cabelinho dela ainda passar fazer os fiozinhos, né? Fazer os fios dos cabelinhos. E aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pintar, passar a tinta nas perninhas dela. Nas 2 perninhas, até essa marcaçãozinha aqui, ó. Até aqui, ó. Até aqui, tá bom? Aqui pra baixo, aqui é meia. Ela tá de meinha branca e o sapatinho, tá? Então, aí a gente não coloca tinta de pele. Agora, se você não quer pintar ela com meinha, o que você faz? Você não coloca essa risca aqui. Não coloca essa risca, você vai direto aqui, passando a tinta de pele, cor pele, tá bom? Então, vou passar aqui, ó, nas 2 perninhas e eu já volto. Olha, gente, eu peguei aqui o pêssego e o jatobá, tá bom? Então, agora primeiro eu vou trabalhar aqui com o pêssego, fazendo contorno, do mesmo jeito que eu fiz no pescoço, no rosto ali, no pescoço também, claro, e nos bracinhos da bonequinha. Ó, aí eu escureço aqui, esse joelho está assim, em cima desse. Então, a gente escurece, tá? Ó. E vai fazendo um contorninho, ó, e vai esfumaçando a tinta. Você que parou aí de pintar, tá sem vontade, volta, viu? Eu fiz a live, teve pessoas que falaram, né? Ah, eu parei de pintar, perdi a vontade, né? Tá em depressão, então volta, porque se esforça aí, porque o trabalho artesanal, ele é, antes de tudo, como eu falei na live, uma terapia, tá? E por que, Cristina, que você fala tanto de depressão? Ai, como enche o saco você falando toda hora disso. Eu não suporto ver você falando, né? Bom, tem pessoas assim que realmente não gostam de me ver falar, então está aqui fazendo o quê?
Pra que você está aqui no canal se você não gosta de me ver falar, né? O canal é feito para pessoas que gostam de conversar, que gostam de aprender, né? O canal é feito para essas pessoas. Agora, se você não gosta de mim, então o canal não é feito para você, tá? Como a gente nunca vai agradar todo mundo, agora eu vou usar o jatobá. Como a gente não agrada todo mundo, então eu não pretendo agradar ninguém, entendeu? Eu fico muito feliz quando alguém gosta de mim, gosta do meu trabalho. Mas eu estou aqui para ensinar, né? Se a pessoa vai gostar, às vezes não gosta de mim, mas curte o meu trabalho, entendeu? Então isso que é o importante, é você estar aqui aprendendo. E eu falo da depressão porque infelizmente é o mal do século, né? As pessoas estão aí cada vez mais depressivas, cada vez mais com ansiedades, né? E a gente que já passou, que nem eu passei pela síndrome do pânico, então não custa nada eu falar. Olha, eu tava fazendo a live hoje, aí uma moça veio falando que o marido dela, ele tem ansiedade, ele faz tratamento com o médico, né? Toma ansiolíticos aí, toma remédio por conta da ansiedade. Gente, não é brincadeira isso. E é legal a gente conversar com as pessoas, porque às vezes as pessoas que estão passando por esse tipo de problema, elas não têm com quem falar, né? E acaba se fechando, acaba que se achando uma pessoa doente da cabeça. A pessoa fala, eu tô doente da cabeça, não é possível, porque as pessoas não têm paciência de ouvir, as pessoas não têm palavras para falar para uma pessoa que está passando por isso. Não tem, gente. Não, é muito difícil. Quem não passa por isso... Peraí, gente, deixa eu só levar meu pincel. Quem não passa por isso, é muito difícil entender. É muito difícil entender, né? Quem passa. Então, eu converso mesmo, porque eu sempre consigo alcançar alguém que está passando por algum problema, né? E já foram várias pessoas que falaram, Cris, gente, eu tô puxando o paninho lá pra cima, por conta que ele está bem aqui embaixo, correndo o risco de cair até o celular, viu? Então, e eu sempre escuto alguém falando assim pra mim, Cris, olha, eu assisti no seu canal, os seus vídeos, você conversando, falando de um problema que eu estou passando. Eu vou pintar minha unha agora, tá? Falando sobre um problema que eu estou passando. Gente, esse barulho não é pum. Esse barulho é minha cadeira, tá? Aqui faltou uma divisãozinha aqui, da florzinha. Pronto. Então, é importante, sabe? Quem passou por isso, poder ajudar outras pessoas que estão passando. Não custa absolutamente nada, né, gente? A gente ajudar, pelo contrário, podemos salvar vidas falando sobre esse assunto, né? Então, eu quero dizer que tem cura, gente, tem cura sim, tá? Então é muito importante a gente vir falando sobre isso. Aqui estou pintando a meia da boneca. Eu esqueço, gente, eu vou baixando o tom de voz, né? Aí depois você, tá muito baixo. Eu ainda não comprei o microfone. É caro, viu, gente? Tô com vontade de gastar dinheiro com microfone. Eu não estou com vontade de investir no microfone. É caro, gente, tá louco. Nossa, é bem caro, tá? Eu preciso achar um bem mais simplesinho, né? Pra esse celular aqui que eu gravo, porque eu fui numa loja lá do shopping e eu achei bem carinho, tá? Então, depois eu compro. Estou usando cinza aqui na meia dela, tá?
Vou pintar aqui o outro lado. Aí vai ficar faltando só fazer os fiozinhos nos cabelos dela. Que eu já vou fazer já. Já deveria ter feito, né? Se você quiser adquirir essa apostila, me chama no WhatsApp que vai estar na descrição desse vídeo, tá bom, gente? E se quiser comprar minhas apostilas, tem apostila de cozinha, meninas de cozinha, meninas de papel de carta. Tem 2 apostilas de Natal, né? De Mamães Noéis aí de Natal. Tem apostila de essas meninas com perninha, Doce Encanto 1, Doce Encanto 2. Ah, o Doce Encanto, eu deletei o grupo da Doce Encanto, viu? Deletei porque as pessoas compraram, né, as apostilas, mas não interagia no grupo, né? Acho que ninguém tava pintando apostila, né? Tá, muitas pessoas, muito poucas ali postava. E poucas interagiam no grupo, eu peguei e deletei. Deletei, falei, eu vou deletar, minha gente, eu vou deletar e deletei, tá? Eu avisei que ia deletar e deletei. O grupo do Seja Membro eu não deleto, tá? Mas da Doce Encanto não tem mais grupo. Continuo vendendo as apostilas, mas não tem mais grupo, tá bom? Bom, gente, o sapatinho eu vou pintar em marrom. Vou pintar em marrom. Olha, o pelote, tá acabando a tinta, gente. Olha o pelotão. Eu não sei se eu tenho mais tinta branca. Eu não sei se eu tenho tinta branca aí. Eu vou precisar muito de tinta branca. Se eu não tiver, eu vou ter que buscar. E eu fui na Marim Fernandes aqui, da Marechal Deodoro, de São Bernardo, que é uma rua muito famosa aqui de São Bernardo, e não tinha tinta branca. Não tinha, gente. Então, e lá chegou agora, eu não sei se vocês já usaram, tinta da, como é que chama? É tinta de tecido da Tec Bond, gente. Tec Bond, aquela cola, né? Tec Bond, ela tá sempre lá na Mega Artesanal, essa Tec Bond. Dando brindes. Deu umas sacolonas bem grandes, adesivo. Dá até às vezes brinde de cola também, que eu já ganhei. E eu não sabia que a Tec Bond tinha tinta de tecido, gente. E tem lá na Marim Fernando, as cores muito bonitas, mas eu fiquei preocupada porque uma professora aí do Instagram, ela mostrou pintando com essa tinta Tec Bond. E veio uma pessoa embaixo no comentário e falou assim que eu já usei essa tinta, mas ela desbota. E você aí, você já usou? Pode me falar? Se a tinta é boa mesmo? Porque vai que a Acrylex tá muito caro, né? A gente parte pra outra tinta, né? Porque a Acrylex, ela só tem... Qual é a tinta? Cor Fix? Gato Preto, não é? Que são as concorrentes, mas ela é muito forte no mercado, né? A Acrylex, ela é muito forte, então a concorrência dela não ganha pra ela, acredito eu, né? Se eu tô falando alguma besteira, me desculpem, mas a Acrylex como tinta de tecido, acho que não tem pra ninguém, né? E até é bom quando surgem concorrentes, porque a gente vai ver o que é melhor, né, pra gente, né? A gente vai ver o que é melhor.
Agora eu vou pintar o outro sapatinho. Eu já vou pintando aqui o pezinho, gente, porque depois eu vou fazer a graminha, né? Eu já deveria ter feito a grama. Eu vou fazer um puxadinho aí na graminha com a tinta de... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Clareador, né? Não é nem tinta, é o clareador. Pra poder puxar a tinta, pintar melhor aí a graminha e o jardim. Quem aí já usou essa tinta nova da Tech Bond aí, de tecido? Falem aí pra mim. Porque tem lá no Armarinho Fernando. É uma tinta que desbota? Quem já usou pode falar, né? Eu não comprei porque eu não sei, com tudo que é novidade assim, a gente fica meio, né? Um pezinho atrás, eu fico. Vai que, né? E a gente tá lidando com panos de prato das clientes. Já pensou? A cliente vai lavar e desbotou. Aí não dá, né? Aí eu choro. E aqui na pontinha, eu faço brilhinho assim, ó. Ponho um pontinho de luz e vou rodopiando com o pincel, ó. Ó que lindo que fica. Pronto, ó. Terminei de pintar a bonequinha, ó. Só que agora eu vou vir aqui colocando os fiozinhos no cabelinho. Eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco e eu vou depois fazer sozinha, tá bom, gente? Porque assim eu não tenho que ficar puxando o pano pra cima e pra baixo, né? Conta da câmera aí, tá bom? Então vou mostrar aqui, aí eu faço sozinha sem mostrar. Vou usar o mesmo tom que eu usei, o pitaia, tá? Que eu usei pra pintar o cabelinho dela. Aí o outro cor, acho que foi berinjela, foi pitaia, preto e branco, se não me engano. Eu usei berinjela também, não sei se... Eu vou colocar a primeira parte aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem, tá? Ó, o fiozinho, gente, é isso aqui, ó. Ó. Bem fininho, tá? Ó. Ok, gente? É isso aqui. Você vai fazendo isso em volta do cabelinho dela, ó. Tá? Ó, e vai fazendo isso, tá bom? Eu vou fazer nele todo e eu já volto. Olha, gente, eu coloquei a tinta glitter já aqui. Vou pegar um pincelzinho bem molinho a ponta, ó, bem molinho. E vou vir fazendo isso aqui, ó, com a tinta glitter, tá?
Só que eu só faço isso, gente, com a tinta glitter, depois que a minha tinta secou total. Ó, tá ruim pra mostrar, que eu acabei de pintar o sapatinho da boneca, né? Deveria ter passado antes aqui. Ó. Eu só faço isso, gente, com a tinta glitter, depois que o meu desenho está seco. Eu não venho passando com ela molhado, tá? Por quê? Porque a tinta vai se misturar no glitter, tá? A tinta aqui, ela vai se misturar totalmente no glitter e o brilho vai sumir. Fica opaco, sabe? Fica uma cor opaco. Então, não é legal vocês passarem com a tinta ainda úmida. Aqui, eu estou ainda sendo teimosa, porque ela ainda está um pouco úmida, tá? Deu uma secadinha, mas, ó, ela tem brilho agora, tá? E agora, gente, nós vamos pintar aí o jardim. O jardinzinho, eu vou pegar aqui o pincel de brochura. Vamos falar assim, de brochura. E deixa eu ver se o meu clareador está bom. Tá, ó. Essa é a tinta clareador incolor, ó. Clareador incolor, que eu já usei bastante, ó. Eu sempre compro essa tinta para passar ela dessa forma aqui, ó. Eu vou começar daqui, ó. Ó, como meu pano está sem cola, eu vou dar uma esticadinha aqui com a mão mesmo. Ela não tem cor, ela é incolor clareador. E é com essa tinta também que a gente faz o transparente, né? Eu já fiz pintura transparente aqui pra vocês, de roupinha. Eu acho que não, né? Eu preciso montar um risco aí, gente, pra pintar transparência pra vocês, né? Ó. Aí aqui no pezinho, como eu acabei de pintar, eu venho bem de leve. Geralmente eu faço a pintura do pezinho um dia antes, sabe? Que é pra mim não trazer o marrom aqui ou a cor do sapatinho pra dentro da graminha, né? Não vou puxar muito essa graminha pra baixo não, viu, gente? Vou deixar ela bem aqui mais rente, tá? Ó. Não tem problema que ela entre no meio do desenho ali. E eu venho trazendo ela todinha aqui, ó. Por quê? Por que, Cristina, que você tá fazendo isso? Isso não vai dar em nada. Você está passando uma tinta que não tem cor, Cristina. O que é isso? Vocês vão ver. Agora eu venho com o verde pistache. Verde pistache que eu vou usar? Não. Não é o verde pistache agora. Agora é o verde soft. Verde soft. Ó. Eu vou pegar um pouco dessa tinta. E eu vou começar a pintar aqui, ó. Olha como que ela escorre mais fácil. Ela vem uniforme, a tinta, sem deixar mancha. Você pode sim, viu, pintar sem passar o clareador, se você não tiver. Só que muitas vezes a gente acaba deixando manchado, né? Fica um pouco mais difícil. Ele não fica assim tão uniforme quanto quando a gente trabalha com o clareador. Então, por isso eu gosto do clareador, tá?
Na fralda, quando eu vou fazer sombreado, eu não uso clareador. Não que seja proibido. Não, eu prefiro usar sem clareador. Que a fralda, o tecido é mais fino, né? Mas no pano de prato, gente, eu gosto. Eu gosto de trabalhar assim, tá? Tem um vídeo meu que eu pintei uma sereia com seus amiguinhos. E eu fiz a cauda da sereia de crochê. Vocês chegaram a ver? Se vocês não viram, dá uma olhada aí no canal. Eu pintando uma bonequinha sereia dentro do mar. E eu pintei dessa forma. Eu passei um monte de clareador para poder puxar a tinta. E ficou muito lindo. Aí fiz os amiguinhos, peixinhos, né? Tudo amiguinho da sereia. Coisa mais linda. E depois eu ensinei a fazer a cauda de crochê. Então está muito linda aquela sereia. Então quem não viu, busca e assistir, tá? Pronto. Agora eu venho com o pistache. Como eu falei, não vou puxar muito não, porque o jardim já tá bem caprichado, né? Cheio de flores, então não vou puxar muito pra baixo não, pra não ficar muito extenso. Ó, aí eu venho com o pistache aqui, o verde pistache. E venho por cima desse outro verdinho, trazendo assim, ó, de leve. Ó. Ó. Tá vendo, ó? Venho trazendo verde pistache, depois eu vou sombreando assim, vou puxando a tinta, né? Ó. Eu vou fazendo em toda a extensão aqui, ó. Uma dorzinha leve de garganta, tá dando muita gripe, né, gente? Nossa, como as pessoas estão gripadas, hein? E aí, se eu quiser, eu posso... Eu não peguei a tinta, agora eu não vou encontrá-la. Ainda posso usar o sépia aqui. Sépia não. É o sépia, pode ser o sépia mesmo. Tá? Pode ser até o sépia aqui, ó. Não, não é o sépia, não. É o verde oliva. Deixa eu ver se eu peguei ele. Não. Pode ser o verde pinheiro, vai, já que não acho o verde oliva agora. Podemos... Só, ó lá, tá vendo? Tava com ciúmes, só porque eu peguei o verde pinheiro aqui, ó. Só porque eu peguei o verde pinheiro, o verde oliva apareceu. Ela ficou com ciúme da outra, falou, ah, é, você pegou a outra, deixa eu aparecer. Viajei na maionese, né? Aí eu venho um pouquinho só aqui, ó, do verde oliva, pra fazer um sombreadinho a mais aí, ó, perto das florzinhas, né? Ó. Embaixo do sapatinho, ó. Podemos dar uma puxadinha assim, ó, fazer como se fosse uma sombra, né, ó. Eita, tô sambando aqui, viu? Com o suporte, deixar vocês tudo tonto, né? Ó, aqui embaixo, ó. Puxa pra cá. Tá vendo? Esse verde oliva fica mais bonito. Ó, invadir até a flor, né? Ó.
Um jardinzão, hein, gente? Existe essa palavra, jardinzão? Um jardim grande, né? Jardinzão. Se não existir, me perdoem aí, hein? Jardinzão. Ó. Dando uma puxadinha assim de leve, tá vendo? Ó. Pronto. Agora nós vamos começar a pintar essas flores do campo, que eu sou apaixonada por essas florzinhas. Mas antes de eu dar continuidade aqui, gente. Olha aí, gente. Pintei aí as folhinhas, né? E agora vou continuar aqui com o branco. Vou usar o rosé. Vou usar o rosa antigo. E se precisar, gente, eu uso aqui o púrpura, tá? Se precisar, vou deixar ele aqui no cantinho. Então, eu vou vir aqui, ó, com o rosé. E vou começar a pintar as pétalas. Eu gosto muito também, gente, de trabalhar com pêssego. O pêssego, o púrpura, sabe? Cores com tom assim laranja, alaranjado, para fazer essas flores aqui do campo. Também acho muito bonito. A cor pêssego também fica muito bonito. Então aqui eu venho espalhando assim, ó, não na pétala toda, tá? E venho com o rosa antigo. Esse rosa antigo, ele é muito bonito. Eu gosto de pintar bonecas, né? Os chapéus, as roupas com essa tonalidade aqui. Eu acho muito lindo. Ó. Eu vou fazendo isso em todas as pétalas, ó. Dia das mamães chegando. Quem já é mamãe aí? Quem ainda tem a mãezinha? Eu não tenho mais a minha. Aliás, eu tenho sim, né? Ela mora no céu. Mas aqui na terra não tenho mais. Só tenho saudade, muita saudade. Dela, do meu pai. Ó, vou usar o branco agora. E você que tem a sua mãe, você tá em falta com ela aí? Você está indo visitar lá? Cristina, minha mãe mora em outro estado. Estou morrendo de saudade da minha mãe. Mas tá tão cara a passagem, Cristina, para mim ir lá visitar minha mãe, sabe? Guarda um dinheirinho o ano todo para ver se você consegue ir lá visitar sua mãe, porque mãe é mãe, né, gente? Mãe é mãe. Ai, mas pra você é fácil, né? Eu pago aluguel, como é que eu vou lá visitar minha mãe? Tira aí R$10 por mês e vai guardando, gente. Se não for esse ano, você vai o ano que vem. Mas não deixa de visitar a sua mãe. Porque depois que a gente perde mamãe, não adianta ficar chorando. Ai, a minha mãe. Não adianta, viu? Ih. Não adianta mesmo. Pronto. Fiz aí as pétalas, né?
Agora eu vou fazer o miolinho com rosa, com rosé. O rosa antigo. O branco. Pronto. Agora, eu vou vir aqui com o próprio rosa antigo. Deixa eu só tampar, gente, aqui. Cadê o branco? Tampar, porque senão eu preciso dar uma olhada se eu tenho mais branco. Ei, barulheira, barulheira. Ó, venho aqui com o próprio rosa antigo, ó. E eu vou fazer aqui o contorninho dessas pétalazinhas, ó. Dia das Mães, gente, são todos os dias, né? Muitas vezes a pessoa perde, eu perdi minha mãe. E a pessoa fica assim, sabe? Cabisbaixa, chorando. Porque eu perdi a minha mãe, não é fácil, eu sei. Mas essas datas, elas são pra gente chorar mesmo, né? Essas datas são, assim, de cortar o coração. Dia dos Pais, né? Porque quem não tem mais pai e mãe, gente... Quando eu perdi meu pai, minha mãe ainda era viva. E eu perdi meu pai, foi em julho. Em julho, dia 29 de julho, meu pai faleceu. Minha mãe faleceu em 29 de setembro. Os dois morreram no mesmo dia, assim, 29, né? Não no mesmo dia, mas número, né? Número 29. Meu pai em julho e a minha mãe em setembro, dia 29 de setembro, e o meu pai 29 de julho. E quando meu pai faleceu, nossa, eu nunca tinha perdido uma pessoa tão próxima a mim, né? Agora eu vou com a mesma cor a fazer esses raminhos que tem dentro da pétala, ó. Gente, aí veio logo em julho, né? Veio logo o Dia dos Pais. E meu pai, o aniversário dele, pra mim ainda, né? Porque eu creio na vida eterna, né? Então, o aniversário do meu pai é dia 7 de setembro. Foi o dia que ele casou com a minha mãe também. Então, julho, agosto já veio. Meu pai faleceu em julho, agosto já veio o Dia dos Pais. Nossa, que dor, gente. Que sofrimento pra mim. E setembro, aniversário dele. Então foi assim seguido, né? Falecimento. Aí veio Dia dos Pais, depois o aniversário dele. E eu era muito apegada ao meu pai. Mas muito. Pensa numa pessoa apegada ao pai. Era eu. Né? Infelizmente, meu pai morreu de câncer. Na gengiva de tanto fumar e vício do álcool, né? Ó, o branco, tá? Então, você aí que gosta de fumar, para enquanto é tempo, tá? Por favor, para. Que o vício do cigarro, do alcoolismo, só leva a pessoa a abreviar mais a vida, né? E eu sofri muito. Então, eu sofri, assim, depois a minha mãe faleceu, né, em setembro. Aí veio o meu aniversário, que é em dezembro também, dia 19. E veio o Natal, gente. Que dor, né? Você perder a mãe, assim, próximo do Natal ali, né? Só que conforme vai passando o tempo, tudo vai amenizando. Claro que você vai lembrar dessas pessoas que você tanto ama. Tô pegando outro pincel, tá?
Você vai lembrar dessas pessoas que você ama, vai lembrar, vai continuar lembrando. Só que você não vai mais ficar assim chorando, aquele desespero, sabe? Como é quando a gente perde, né? A gente vai chorar, a gente vai lembrar. De vez em quando, eu me pego chorando por conta do meu pai, da minha mãe, de saudade, né? Só de falar me emociona. Mas é saudade, gente, não é tristeza, sabe? Então, chega nessas datas, né? Mas é comércio, é isso que vocês precisam entender. É o comércio, porque as lojas querem vender, né? As pessoas querem vender. O que eu estou usando o rosé e agora é o rosa antigo. As pessoas querem vender. Então, tudo é comércio. Tudo é comércio, gente. Para se vender bastante. É isso que vocês têm que colocar. Ah, mas Cristina, fica aquelas propagandas, né? Que machuca a gente. Machuca. Mas a mãe da gente, o pai da gente, a gente vai sempre carregar dentro do nosso coração. Claro, né, gente? Se for um pai bacana, uma mãe legal. Porque tem mãe e pai que só misericórdia, né? Que os filhos não querem ver pintado, porque foram verdadeiros carrascos e narcisistas com os filhos, né? Mas você tem que... Eu tô falando isso porque tá chegando o Dia das Mães, né? E tem muita gente que sofre, chora mesmo, fica desesperado, porque não tem mais a mãe, né? E esses dias sofre muito com tudo isso. E você tem que entender que é um dia que é comércio. Eu acho engraçado, né? Que nem eu, meu marido, meus filhos, vira e mexe a gente vai almoçar fora, né? E não é só em dias assim comemorativo, Dia das Mães, né? Dia dos Pais, a gente sempre que dá, né? Que a gente tá um pouquinho mais abonado, a gente vai, né? Comer uma comidinha japonesa que a gente gosta, enfim. Mas nessas datas assim de Dia das Mães, a gente vê muita senhorinha, sabe? Aquelas senhorinhas bem velhinha, que vai até na cadeira de rodas às vezes, sabe? Aí eu comento até com meu marido, com meus filhos, eu falo, será que esses filhos só estão levando hoje, que é Dia das Mães, as suas mães para passear? Será que esses filhos estão tendo esse carinho com a mãe, né? Hoje, só Dia das Mães? Será que existe carinho no decorrer dos dias, diariamente aí? Será que esses filhos estão tratando suas mães, seus pais aí com amor? Será? Porque não é fácil, né, gente? Então, Dia das Mães, agora eu vou usar as cores que eu usei para pintar as folhinhas aqui. Vou usar o menta e o mais escuro ali, o cinza ônix, tá? Então, Dia das Mães, gente, é comércio. Dia dos Pais é comércio. Até o próprio Natal, gente. Eu comemoro, né? Sou católica, comemoro o Natal, claro, que é o nascimento de Jesus. Tem que ter um dia para comemorar o aniversário dele também, né? Agora eu vou usar o cinza ônix. Mas tudo é comércio, né, gente? Para se vender mais, entendeu? Então as pessoas às vezes entram em parafuso nessas datas, né? Branco, ó. Aqui é uma pétala, aqui é uma florzinha que ainda não abriu, né? Hoje eu termino
Desculpa, gente. Hoje eu termino a encomenda de pano de prato, de 10 panos de prato com barradinhos de crochê. E eu venho mostrando aqui pra vocês como ficou linda essa encomenda. Ficou tão bonito, gente. Ó. Agora nós temos aqui uma florzinha. Uma florzinha que mais parece aquelas florzinhas da hortênsia, né? Aí eu vou pegar aqui a minha tinta. Falar em hortênsia, é realmente o azul hortênsia que eu quero. É esse aqui, azul hortênsia. Olha meu dedo tudo sujo, gente. Olha, vocês são assim também? Olha que eu tive que tirar, né, aquele pedaço da tinta branca, né? Ó, eu venho passando o azulzinho aqui, hortênsia. Vocês são bagunceiros assim que nem eu pra pintar? Ou só eu que sou assim? Falem aí pra mim. Gente, eu respondo vocês aí nos comentários, viu? Quando aparece pra mim. Eu respondo, vocês é que não voltam. Às vezes me pedem o meu telefone. Eu deixo o meu telefone aí. Aí a pessoa não volta mais. Cadê o outro azul, gente? A pessoa não volta mais pra me responder. Aí eu fico no vácuo. Vocês fazem as perguntas e depois não volta mais, né? Agora eu vou trabalhar com... Esse é o azul cerúleo? É o azul cerúleo, gente. O azul cerúleo. Ó, venho trabalhando como eu fiz com a florzinha do campo, ó. Ó, eu vou fazer live direto aí, viu? Toda semana, eu vou ver se eu consigo fazer. Então, vocês fiquem de olho aí, pra me dar um oi na live. Não me deixa sozinha na live, hein, gente? Por favor, hein? E o branco, 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 branco. Ai, será que eu tenho mais branco aí? Tá acabando. E vai fazendo as pétalazinhas. Que jardinzinho mais bonito, mamãe, dessa menina. E aí, eu venho com a tinta amarelo limão. Vou fazer um pouquinho mais forte esse branco aí, ó. Venho aqui com um pouquinho de amarelo limão. Meu branco tá que tá, viu, gente? Eu gosto do branco, ele tá novinho, né? Quando o branco tá novinho, mas é uma belezinha. Mas quando o branco já tá mal acabado, fica uma tinta mais grossa. E eu não gosto de misturar nada, tá? Eu não misturo nada. Ai, mistura aí alguma coisa aí na tinta. Eu não misturo, gente, dificilmente, tá? Pronto. Vou fazer uma margaridinha aí no cantinho. E o restante eu pinto sozinha, tá bom? Ó, vou fazer aqui uma margaridinha. E coloco o amarelo ouro no miolinho dela.
desaproximar, ó. O resto do jardim é mais uma flor do campo, as folhinhas, ó, e florzinhas como essa daqui, aqui no pezinho dela e folhinhas, tá? E aí eu venho colocando essas margaridinhas assim, aleatórias. Então, eu vou pintar aqui, ó, a minha bonequinha, o jardinzinho aqui, e eu já volto mostrando ela pronta pra vocês. Então, até já! Olha, gente, terminei, fiz só um contorninho, igual eu fiz aqui nessa flor do campo. Eu fiz também nas florzinhas, tá? Um contorninho com azul cerúleo mesmo, tá? Ó, terminei o jardim, terminei a bonequinha e terminamos mais um trabalho aqui no canal. E caso vocês queiram adquirir essa apostila, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? E é isso, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Um beijo, gente, fiquem com Deus, vou deixar a primeira parte aqui na descrição. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!